Infelizmente, ao longo do tempo, as ações humanas têm causado a extinção de várias espécies no mundo todo. Algumas dessas espécies temos registros de fotos e vídeos, outras não. Mas com a ajuda de fósseis encontrados e reconstruções, conseguimos chegar próximo de como eles eram. Você está no canal Café do Curioso, e antes de começar esse vídeo, gostaria de dizer que foram feitas muitas pesquisas para trazer a informação correta para você. Se inscreva-se e deixe seu like para ajudar o canal. Sem mais enrolação, conheça agora 5 espécies exterminadas pelo homem. O moa era caracterizado por ser uma ave que não voava e de grande porte. Eram as maiores aves que já existiram, com algumas espécies atingindo alturas impressionantes de até 4 metros e podendo pesar até 230 quilos. Além de serem aves gigantes, os moas também punham ovos gigantes. Alguns desses ovos têm sido encontrados em sítios arqueológicos na Nova Zelândia e podem ser incrivelmente grandes em comparação com os ovos das aves modernas. Infelizmente, os moas foram extintos por volta do século XVI, após a chegada dos humanos polinésios à ilha. Os moas foram caçados pelos primeiros habitantes da Nova Zelândia por sua carne e penas, o que levou à sua rápida extinção. Antes da extinção dos moas, eles desempenhavam um papel importante na ecologia da Nova Zelândia, como dispersores de sementes de várias plantas. Sua extinção teve um impacto significativo na paisagem e na distribuição de plantas na ilha. Pelo fato de terem sido extintos há mais de 500 anos, não existem registros de fotos ou vídeos dos moas, mas através de evidências fósseis e estudos científicos, os pesquisadores conseguiram reconstruir aspectos da anatomia e comportamento dos moas, fornecendo uma visão fascinante sobre essa espécie extinta. O dodô vivia nas Ilhas Maurício, localizadas no Oceano Índico, na África. Pesava cerca de 23 quilos e media quase 1 metro de altura. Sua aparência única era caracterizada por um bico grande e curvo, asas pequenas e pernas robustas. Adaptado a um ambiente isolado e sem predadores naturais, o dodô não possuía medo dos seres humanos e outros animais, o que acabou sendo um fator crucial em sua trágica extinção. Com a chegada dos marinheiros europeus às Ilhas Maurício no início do século XVII, trouxeram consigo animais como porcos, macacos e cães. Essas espécies invasoras, juntamente com a caça desenfreada realizada pelos colonizadores, representaram uma séria ameaça para o dodô. Os colonizadores matavam os dodôs em grandes quantidades, principalmente pela carne, que era considerada uma fonte de alimento fácil. Além da caça, os colonizadores também devastaram o habitat do dodô, destruindo as florestas onde a ave encontrava abrigo e fazia seu ninho. Com o passar do tempo, a população de dodôs diminuiu rapidamente e em pouco mais de um século após a chegada dos colonizadores, a espécie foi extinta, deixando-nos apenas com relatos históricos e algumas ilustrações para imaginar sua aparência peculiar. O pombo passageiro foi uma espécie de pombo nativa da América do Norte. Era conhecido por suas incríveis migrações em grandes números, sendo considerado um dos pássaros mais abundantes do mundo no passado. Essa fotografia se trata de uma fêmea viva no aviário de Charles Whitman. Os pombos passageiros eram caracterizados por suas penas acinzentadas e caudas longas. Eles habitavam uma vasta área que se estendia desde o Canadá até o México e costumavam migrar em busca de alimento e abrigo. Infelizmente, devido à caça excessiva e à destruição do habitat, a população de pombos passageiros começou a diminuir rapidamente a partir do século XIX. A caça comercial intensiva e o desmatamento para a expansão agrícola foram os principais fatores responsáveis pela sua extinção. Nessa fotografia, podemos ver o pombo passageiro macho empalhado do Museu Field de História Natural. O último pombo passageiro conhecido morreu em cativeiro no Zoológico de Cincinnati, nos Estados Unidos, em 1914. Desde então, o pombo passageiro tem sido considerado extinto, sendo um triste exemplo das consequências da atividade humana descontrolada sobre as espécies selvagens. O tigre de Bali era uma subespécie de tigre nativa da ilha de Bali, na Indonésia.
Com um porte menor em comparação com outras subespécies de tigres, possuía aproximadamente 1,70 m de comprimento e peso máximo de 100 kg, tendo uma pelagem alaranjada com listras pretas distintas, tornando-o um animal magnífico e único. Infelizmente, o tigre de Bali foi declarado extinto na década de 30, após anos de caça predatória e destruição de seu habitat. A pressão humana sobre a ilha, como a expansão agrícola e o desmatamento, foram fatores cruciais para a sua extinção. Acredita-se que o último exemplar, uma fêmea adulta, foi morta em setembro de 1937 por um caçador em Sumbar Kima, oeste de Bali. Devido ao seu desaparecimento relativamente precoce, os tigres de Bali foram pouco estudados em vida, e a maioria das informações sobre eles vem de relatos históricos, registros e fósseis encontrados em sítios arqueológicos. Antes de sua extinção, o tigre de Bali era um animal importante na cultura balinesa e era frequentemente associado a lendas e mitos locais. Atualmente restam apenas espécimes em museus e coleções científicas para preservar a memória do tigre de Bali. A quagga era uma subespécie de zebra endêmica da África do Sul. Sua aparência chamava a atenção por suas características únicas. Esse animal surpreendente exibia um padrão de listras marrons e brancas exclusivo, o qual variava em cada indivíduo, mas estava presente apenas na parte superior do corpo. O restante do corpo destacava-se pela cor marrom avermelhada, sem a presença de listras, assemelhando-se ao de um cavalo. Com aproximadamente 2,5 metros de comprimento e 1,35 metros de altura, tinha um porte impressionante e inicialmente acreditava-se que fosse uma espécie distinta. Porém, estudos comprovaram que se tratava de uma subespécie de zebra. Durante milhares de anos, esses animais coexistiram harmoniosamente com as comunidades sul-africanas, pois não representavam uma ameaça. No entanto, com a chegada dos colonizadores europeus às planícies da quagga, essa dinâmica mudou, e o animal passou a ser considerado uma presença indesejada, supostamente competindo pelo pasto com o gado doméstico. A partir desse momento, a quagga foi alvo de intensa caça. Só existe um registro fotográfico desse animal, a fêmea do zoológico de Londres em 1870. Alguns exemplares foram transportados para zoológicos na Europa, mas não houve êxito em manter a reprodução das quaggas em cativeiro. Tudo indica que elas foram extintas na natureza em 1878 e o último indivíduo faleceu no zoológico de Amsterdã em 12 de agosto de 1883. Resta apenas em nosso imaginário como eram esses incríveis animais. A natureza foi generosa e nos presenteou com animais incríveis, mas não soubemos aproveitar. A natureza ainda continua a nos presentear, mas muitas espécies estão à beira da extinção. Cada animal é peça fundamental para manter o equilíbrio do nosso planeta. Unamos nossas forças em prol dessas espécies, para que, através de nossas ações, o legado dessas maravilhas naturais permaneça vivo. Inscreva-se no canal, deixe o seu like para me ajudar a trazer mais conteúdo como este.